nesse encontro eu quero falar um pouquinho com vocês acerca de um tema extremamente importante para os umbandistas de modo geral. Na minha opinião, de engenheiro ambiental, na verdade esse tema ele era de extrema relevância, tal como a saúde, mas infelizmente não pensamos assim. Mas para o umbandista é de suma importância, que é a visão que nós temos acerca daqueles locais que chamamos de sítios vibratórios, né? Sabemos que não somos os primeiros a pisar por aqui. Há milênios mesmo, muitas áreas da nossa natureza, do nosso ambiente natural, foram sacralizadas através de ritos, através de cerimônias, que grandes aldeias, que pequenas aldeias, que poucas tribos muito pequenas e tribos enormes realizaram as suas cerimônias, realizaram ritos de invocação e de evocação das energias do sagrado, da comunhão do sagrado dos seus povos, para que eles pudessem sentir ali a força, o axé, a vida em toda a sua expressão. E obviamente, nada é tão benéfico do ponto de vista de natural do que determinados ambientes sagrados, esses que chamamos de sítios vibratórios. E aqui podemos considerar as praias, as cachoeiras, as pedreiras, as campinas, as montanhas, os rios, os lagos, as matas fechadas, ou seja, grande parte desses ambientes naturais eram utilizados por povos como eu vou falar de novo, há milênios atrás, para a realização desses ritos, para a realização dessas cerimônias, para a sua comunhão com o sagrado. Nesse sentido, criou-se, depois de milênios, cria-se uma psicoesfera nesses ambientes que, naturalmente, ao adentrarmos, já propicia uma conexão com as histórias ali presentes. Naquilo que a gente chama de matriz divina, né? Quando a gente insere o nosso corpo nesses sítios sagrados, o nosso corpo comunga, de uma certa maneira, algum corpo em algum universo, em algum nível sutil ou não, comunga das histórias que aconteceram ali. Agora, se você não consegue ter uma amplitude de consciência que possa vir a alcançar tempos como Lemúria, mais tarde Atlântida, vamos ficar nos primeiros 500 anos, né? Nos primeiros 300 anos, melhor dizendo, aonde você tinha os índios tupi-guaranis, tupinambás, cariri, tantas outras tribos, né? Caraíbas, os tapuias, nessas localidades também realizando grandes e maravilhosos ritos de comunhão, ritos de sacralização da sua tribo, do seu povo, de elementos, da colheita, enfim, né? Nesses ambientes. Mais tarde nós temos os escravos, que ao fugirem de fazendas, ou que pelo menos ao passo em que tinham determinadas liberações, preferiam esses ambientes naturais para fazer a sua comunhão com os seus orixás, com os seus voduns, seus inquices e as suas divindades de modo geral. Então nós estamos em ambientes naturais que, independente da sua composição química e natural, já possuem uma história arraigada de sagrado, de sacralização. São ambientes que, naturalmente hoje, ao adentrarmos, estão sacralizados, são ambientes consagrados. Muitos umbandistas dizem, de uma maneira meio fria, de que esses ambientes possam vir a estar consagrados para os umbandistas, né? Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que a natureza seja de todos, independente de crença. E nesse sentido, perdemos completamente, né? Nós vamos na cachoeira para acampar, para beber, para transar, nego vai para usar droga, nego vai para fazer festa, nego vai para fazer farra, né?
quando na verdade o umbandista passa por uma profunda ressignificação da sua consciência do que era adentrar nesses ambientes naturais, e a partir do instante em que ele tem essa consciência, naturalmente a forma com a qual ele se relaciona com o meio natural se altera profundamente. Portanto, nesse sentido, né, quando a gente fala de Umbanda, se utilizar desses locais para práticas profanas, de modo geral, tá? O sexo pode ser bom, você pode ir lá com sua esposa e fazer um belo amor, não tem problema nisso. Né? Fato é quando você torna aquilo profano, promíscuo, isso é o problema. Tá? Então, quando a gente faz desses locais, locais de cultos, locais de festas, locais de profanação, inicialmente estamos causando um profundo desequilíbrio energético, mas não é no ambiente só não. No ambiente você vai fazer alguma alteração física ali por conta do lixo, por conta das coisas que faz. Mas você vai estar comprando uma briga violenta com milênios de história relacionadas ao sagrado. Inicialmente, para falar, você quebra uma harmonia de um local que foi feito para aquilo. Totalmente. Né? Só para começar. Para aqueles ditos umbandistas, né, para a nossa comunidade aqui do CEIA, devo afirmar categoricamente, somos completamente contra a deposição de lixos orgânicos nesses ambientes, inorgânicos, perdão, nesses ambientes que vão, de alguma maneira, poluir aquele ambiente ou que poderão ser utilizados, poderão ser comidos pelos animais e farão com que eles passem mal, morram, se sufoquem. Né? E nesse sentido nós falamos de elementos que, infelizmente, muitos que na minha opinião não são umbandistas, mas são ditos umbandistas ou se apropriam do nome da Umbanda, fazem nesses ambientes naturais. Né? Não tem sentido na nossa cabeça, no sistema de crença da nossa casa, a deposição de bacias, garrafas, velas. A parafina é colorida, o animal come aquilo. Você come parafina, o ordinário? Você não come, né? Então não vai dar para o bichinho comer. Parafina, tecidos plásticos, né? Na verdade a gente não deixa nem tecido de algodão porque ele também tem perigo, né? Mas tecidos de modo geral, pasmem, tem quem leva flor de plástico para deixar na oferenda bonita. E outros elementos, né, que não são biodegradáveis e que causam um impacto severo naquele ambiente. Em nossa casa, por exemplo, nós somos contra e não deixamos nem mesmo o alguidar, ainda que ele seja feito de barro. O alguidar acumula água, acumulando água vai gerar bicho, vai gerar dengue, vai gerar uma série de pragas ali que não serão benéficas, né? Leva suas coisas em uma folha ou num tapete de folhas, deposita diretamente na terra, na natureza. Se for para levar fogo, leva a vela, apaga, traz de volta, põe um incenso, apaga. O incenso finaliza, você traz a vara de volta, mas também pode, o incenso, você tem que certificar de que ele queimou todo ali para que não queime, né, a mata, que geralmente está seca ali na parte superior. Então, nesse sentido, né, fazemos aqui a ideia de que esses sítios sagrados, todos esses ambientes naturais, e vou repeti-los, cachoeiras, praias, montanhas, campinas, rios, lagos, pedreiras, morros, matas fechadas, né, entre outros, eles para nós são verdadeiros altares. Não são simplesmente objeto de visita, né, de visita profana para fazer isso. E quando você coloca energias, e isso é lógica, não precisa ser mago para entender isso, quando você deposita energias que ferem a harmonia de um local, você está promovendo desarmonia. Poxa, se você está promovendo desarmonia a partir do físico, se a gente for para um âmbito mais sutil, essa desarmonia também irá te afetar de alguma maneira, né? E as pessoas desconhecem muito, a ciência desconhece quase que completamente, né, o fluxo
de energia, né, que corre nesses locais. Veja, estamos falando de ambientes naturais em que os 4 elementos, para não falar os 5, os 4 elementos, água, fogo, terra e ar, encontram para a composição daquele espaço uma harmonia que nós não somos capazes de conceber em nossa mente. Dentro da Umbanda esotérica, por exemplo, o Mata e Silva chama esses ambientes de ambientes elementais, né? São verdadeiros depósitos da energia mais pura da Terra, em que, dentro de grande parte das casas de Umbanda, é considerado um ambiente de reposição energética que nenhum outro ambiente vai propiciar, que nenhum outro rito vai propiciar, que nenhum outro banho, que nenhuma outra magia irá propiciar a reposição energética encontrada nesses ambientes. A exemplo, no caso da cachoeira, né, você tem uma série de minerais que você inala, que você ingere quando você entra na água, que só estão ali. O oxigênio presente nesses locais, eu nem preciso comentar tanto do nível de pureza que ele tem. A agitação eletrônica, né, desses ambientes propiciam que as ervas presentes nesses locais emanem exponencialmente mais prana, exponencialmente mais vitalidade, que a gente chama de fitoquímico energético, né? Então você tem também a presença de maneira exponencialmente maior de fitoquímicos ou fitocomplexos, que na verdade não é só o princípio ativo da planta, é todo um complexo químico que a planta libera através do seu processo de respiração, de agitação, de emanação presente nesses locais, que vão fazer verdadeiros milagres com a gente, né? Reequilibrar a estrutura hormonal, reequilibrar a estrutura metabólica, relaxar, tirar cargas deletérias e não vamos falar tanto do potencial energético, né, de uma cachoeira, de passar uma água corrente pelo próprio fluxo natural da gravidade, correndo no nosso campo áurico, arrastando literalmente tudo aquilo que não é nosso, porque restabelece o equilíbrio natural, uma vez que nós viemos desse meio, né, do meio aquoso, da água doce, né, e por aí vai. Portanto, o que o ambiente natural faz para um umbandista, nenhum faz. E dentro de muitas casas umbandistas, inclusive a nossa, é essencial que, pelo menos periodicamente, não necessariamente se realize ritos, né? Precisa disso. É estar ali num estado de devoção. Você ir lá falar com o seu orixá, falar com o seu Deus, falar com você mesmo. Tá? Se quiser fazer uma macumbinha ali, um ritozinho, baixar uns caboclos, uns preto velho, também não tem problema. Mas não é a essência, né? A essência é que a gente vá nesses locais que são enormes depositórios, né? Repositores energéticos, condensadores energéticos, para nós refazermos o campo áurico tão gasto pelo ambiente urbano que não propicia vibração nenhuma e se propicia vibrações ruins para nós ali, né? Não temos também que perder a ideia de que um umbandista é, sobretudo, um conservacionista. Eu não vou dizer ambientalista para vocês não chamar um umbandista de Greenpeace. Mas fica a recomendação, né, para um verdadeiro umbandista, para ele, se ele não tiver um saco para recolher uma parte do lixo mais grotesco, né, pelo menos para ele depositar aquilo, abre aspas, enterrado ou num canto mais isolado, para que não cause tanto impacto no meio ambiente. Algumas escolas umbandistas, né, a vertente, por exemplo, né, da Umbanda esotérica, propicia que leve uma pá uma pazinha dessas de jardim,
e um saco de lixo. E naquele caminho, gente, não precisa sair limpando o mato, não. Naquele caminho por onde você passar, que você possa recolher os lixos. Ai, Alex, eu vou mexer na oferenda alheia, eu vou... Você está restabelecendo uma harmonia que foi quebrada. Os espíritos da natureza, que são potentíssimos, certamente irão te recompensar. Irão te recompensar por essa atitude. Não precisam ter medo, a não ser que seja um negócio que está cheio de bichos, né, vermes, aqueles bigatinhos, aquela coisa que está ali latente, que você não vai ter nem como levar aquilo num saco, né? Mas de repente jogar aquilo na água, aqueles bichinhos na água e separar só o lixo para pôr num saco. Se tiver alguidares, né, depositados ali, ainda que não tenha nada em cima, quebrar esses alguidares para que ele não acumule água, pode fazer isso. Na nossa casa, eu libero os filhos de santo. Peça licença ao Exu, né, que participou daquela oferenda, seja ele quem for, peça licença para o ambiente natural, peça licença para os espíritos da natureza e faça o bem para a natureza, que é o teu altar. Não seja cúmplice de quem faz tanta deposição de lixo nesses ambientes naturais, né? Se eles são os nossos altares, é função nossa nesse novo tempo conservar esses ambientes para que a gente possa mantê-los, né, e continuar rezando neles. O sítio sagrado para o umbandista é a igreja dele. O terreiro é um ponto de encontro que a gente tem, que infelizmente, pelo fato da lei dos homens, não pode ser realizado inexoravelmente nesses ambientes naturais. Portanto, para uma questão de adaptação à urbanização do meio, temos os terreiros. Mas certamente, eu não tenho a mínima dúvida de que se pudéssemos, muitos terreiros não existiriam, e eu falo em nome do nosso, que o nosso não existiria, se a gente pudesse ter acesso e garantia de segurança ao adentrar uma pedreira, ao adentrar um lago, ao adentrar uma beira de um rio, para poder realizar o nosso culto, né, com a força da natureza e a luz da lua, das estrelas, se de dia com a luz do sol. Tá certo? Então fica aqui esse esclarecimento. Os sítios sagrados são casas que os africanos e todos os povos nativos consagram, né, as forças da natureza a essas divindades, e ali eles entram em comunhão, coisa que a gente, mal põe o pé na terra, né? Eu estou sentindo a diferença na minha saúde física pelo fato da quarentena ter me colocado aqui na minha horta, tem uma hortinha aqui atrás, né? Na minha hortinha, para pôr o pé na terra e trabalhar alguma coisa, só isso, quanto que isso faz bem, né? Imagina num ambiente natural. Então fica aí a minha dica para vocês, observem esses ambientes, os elementais ali presentes fazem verdadeiros milagres na nossa saúde física, mental, energética, emocional, espiritual, e certamente 10 minutos de paz ali vão fazer grande diferença para vocês. Sempre que puder, vá a esses ambientes para poder fazer o seu processo devocional.